O cerco está se fechando. A justiça acaba de reconhecer fraude e execução de Ana Hickman e sua irmã. Pega aí seu café, seu chá e bora lá, vamos refletir juntos? Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje vamos falar do caso. A decisão da juíza Juliana Koga Guimarães revela um esquema de desvio patrimonial. E agora, Isabel Hickman pode ser responsabilizada pelas dívidas. E no vídeo de hoje, eu vou trazer detalhes exclusivos de como Banco Original moveu uma ação contra Ana Hickman, acusando esconder patrimônio para evitar pagamentos, salários penhorados, bem bloqueados e novas reviravoltas na vara da família empresarial. O que será agora que vai acontecer com Aninha, Gênia e suas irmãs sisters? Vamos ver o que vai acontecer também para o lado do Alexandre. Vamos refletir no vídeo do nosso amigo Ricardo Feltrin. Solta o som, Feltrin. Porque, embora esteja disponível, é tanto processo, tantas acusações da Ana Hickman contra o ex-marido e mais 18 pessoas, né? Inclusive gerentes de banco, donos de Com cartório, certeza. Muita enfim, todo coisa, né, mundo, né? Feltrin? Cá entre nós, Que né? acaba passando alguma coisa. E só agora foi divulgado isso, um documento muito importante, mais uma derrota acachapante, e vejam como é grave isso aqui. Isso não sou eu que estou falando, Claro, a é a gente sabe. justiça. Eu estou Você aqui só traz documentos com para nós. a decisão da juíza, do juiz aqui, deixa eu ver quem é, doutora juíza Juliana A Juliana Koga Koga. Guimarães, que Uhum. está sobre o caso do Banco Original. Não sei se vocês lembram, eu dei É. ontem, todo Uhum. mundo deu, né? Quem deu o Eu também. furo, eu não lembro quem foi agora. Rogério Gentili do UOL. Justiça penhorou o salário da Ana Hickman lá na Record. Sim. Como ela não tinha mais salário, porque ela transferiu todos os bens para a irmã A dela, irmã. Uhum. a... Isabel Hickman. Cadê ela aqui? A Isabel montou uma empresa só para pegar tudo que é de recebíveis da Ana Hickman, de todas as empresas, para cair A lá, sister porque Gênia. nas outras empresas elas teriam que pagar, a Ana Hickman tem um monte de dívida para pagar. Sim. A juíza, doutora Juliana, mandou bloquear as contas e obrigar a Isabel, que agora é dona Deu do ruim, dinheiro da né? Ana Hickman, a pagar a dívida que tinha com o Banco Original. Sim. Lembram disso? Saiu ontem. Claro. Pois bem, Bem recente. agora a situação subiu de tom. Eita! A juíza está concluindo que houve esquema de desvio de Ana Hickman e sua irmã, a chamada fraude à execução. E também conclui, eu vou ler trechos aqui da decisão dela, que ela está, aquilo que eu falei uma vez. Deixa eu só explicar um pouquinho para quem não sabe isso, fraude à execução. É o que eu sempre, é um exemplo que eu sempre dou. Vamos supor que o marido está casado com a mulher e tal, e aí, de repente, eles têm vários patrimônios que eles adquiriram depois de casado, né, na comunhão parcial de bens, e o marido começa a fazer várias coisas porque a intenção dele é se separar da mulher. Então, ele pega os patrimônios que ele tem e começa. Põe uma casa no nome da irmã, põe um outro patrimônio que ele tem um barco e vende tipo para o amigo. Aí ele pega um carro, põe no nome da mãe. Então a justiça, quando vê isso, ela começa a pensar assim, ué, mas por que ele foi tirando tudo do nome dele, né? Então isso acaba que sendo fraude à execução. Também quando você de repente tem, vamos supor, ações trabalhistas, né? Que você tem um credor, né? Vamos supor, não precisa ser nem ações trabalhistas, mas tem um credor. E aí você sabe que ele vai vir cobrar de você e você começa a pegar os seus patrimônios e mudar,
né, vender, colocar no nome de outra pessoa, até vender para um não caracteriza má fé, você vender o seu patrimônio para uma outra pessoa, tal, ok. Mas para alguém da família, assim como ela está fazendo, está muito na cara que é fraude à execução. Então a juíza fez certinho. Eu vejo que está perfeito, perfeito. Ela está Vamos lá. dilapidando o patrimônio, ela está escondendo o patrimônio, Exatamente. passando de uma empresa para outra, toda vez que é feita a penhora de bens. Então vamos lá, está aqui, processo digital. Aliás, o Banco Original teve ainda o cuidado de pedir que esse processo, que esse pedido dele, porque o Banco Original moveu 2 processos contra a Ana Hickman. Um pedindo a penhora dos salários dela, Dela. que primeiro, quando foi feita a penhora, né, a justiça foi lá penhorar, não tinha mais salário da Ana Hickman. Aí a juíza, incomodada com isso, falou, então vai penhorar da Blue, que é para onde a Ana Hickman transferiu o dinheiro, para a irmã. Para a irmã. E o Banco Original moveu um outro processo de fraude e execução. E é esse processo separado que agora a juíza também viu fraude e execução. É, porque a juíza, ela juntou o lé com o cré, como a gente fala, né? Ela pensou assim, ué, mas espera aí, então eu vou lá, vou pegar o salário para poder pagar as dívidas do banco, ok? Ok. Bom, Record, cadê o salário da Ana? A gente veio aqui penhorar. Não, não tem mais salário para, não tem mais nada na conta da Ana. É tudo, vai tudo para a empresa da irmã dela. Aí a juíza pega, ué, como assim? Então vamos ver o que está acontecendo. E quando ela começa a analisar, ela vê que a irmã e ela, né, como elas são gênias, né, nós não podemos nos esquecer que a inteligência delas beira a genialidade. Se elas pensaram assim, nossa, peraí, vamos ter um plano para isso. Então vamos lá, vamos montar uma empresa, Isabel, e você, a gente pega o meu salário e joga para a sua empresa. Ponto. Já descobrimos como que a gente vai enganar a justiça. Está aqui, ó. Processo digital 10.14.39.2025, 8.26.0100. Eu vou ler lá já a decisão, né? Em relação ao pedido, primeiro, o Banco Original teve cuidado e pediu sigilo nesse caso. Falou, gostaríamos de pedir sigilo de justiça. A Sim. juíza falou, não tem motivo nenhum para isso. Ah, não Então, é ela isso. não aceitou. Né? Então, vai lá. A juíza já falou, em relação ao pedido de arresto dos valores em desfavor das requeridas, que é a Ana Hickman, a Blue Service e a irmã dela, em juízo de cognição sumária, verifico a possibilidade do deferimento de cautelar em razão da existência de Olha aí o elementos documento, ó. de prova que Por isso que eu evidenciam gosto a do Fiotrin. probabilidade do direito material consistentes na prova de crédito de requerente e na ausência de bens encontrados no nome do executado, ou seja, quando for cobrar não tem mais nada no nome de Ana Hickman. Conforme se observa da leitura do termo de cessão, os salários recebidos pela executada, Ana Hickman, por meio da empresa da qual é sócia com Alexandre Correia, Sim. que ela faz toda a administração, foram integralmente cedidos para uma terceira empresa, a Blue Negócios e Serviços, criada após o ajuizamento desta execução e que tem como única sócia Isabel Cristina Hickman, que é irmã da executada, Ana Lúcia. Uau! A cessão dos salários da executada para essa empresa, a Blue, se deu de forma integral, inclusive os salários futuros, e graciosa, sem nenhum esclarecimento sobre o que a executada receberia em troca de tal cessão em maio de 2024. Lembra? Ou seja, após o ajuizamento dessa causa, né? Sim. Com relação à empresa Blue, vislumbro, é a juíza falando, gente, não sou eu, não. Sim, claro, gente. Vislumbro desvio de finalidade, pois trata-se de empresa unipessoal composta unicamente pela irmã da executada, criada poucos meses após o ajuizamento desta ação, Simples é o que eu assim. estou falando desde o ano passado, e que, tão logo criada,
passou a ser cessionária de todos os valores que a executada Ana Hickman recebe da Rede Record de televisão por meio da também Ré Hickman Serviço. Aliás, não é só o que ela recebe da Hickman, da Rede Record, que ela está recebendo de todas as outras antigas empresas que ela era sócia do Alexandre Correia. Gente, o nome disso, parágrafo 1º, artigo 50 do Código de Processo Civil, fraude, execução, desvio de finalidade. Com relação à Ré Hickman Serviços, que é a empresa que ela tinha com o Alexandre, que ela desviou o dinheiro, né? Então, pera, não é somente o salário. Então, elas estão colocando todos os recebíveis das empresas da Ana, todo o que ela está faturando, ela está colocando tudo nessa empresa da irmã. Interessante. É bem assim, é uma coisa bem de pessoa com boa fé, né? Desviou os recebíveis, vislumbro confusão patrimonial, pois após o ajuizamento da execução contra um de seus sócios, Ana Hickman, o Alexandre não está aqui porque ele não tem dinheiro, tá? Essa empresa cedeu valor a si, inicialmente destinado sem que no termo da cessão tenha sido previsto qualquer tipo de contraprestação da empresa cessionária. A cessão gratuita de valores implica a perda do valor das suas cotas sociais, com consequente esvaziamento do patrimônio da sócia executada. E do Alexandre também, gente. Ela não poderia fazer isso porque... Ai, gente, agora, por favor, pensem um pouquinho, gente. Como que a pessoa, vocês ficam falando, Alexandre tem que trabalhar. Primeira coisa, ele é milionário, ele é dono de metade, por lei. Ele é dono de metade do que ela tem, do que eles construíram até hoje. Não se trata de trabalhar ou não trabalhar agora. Ele pode ir lá, vai fazer Uber. Um Alexandre vai fazer Uber. Nossa, fantástico, realmente. Você que estaria milionário aí, ele tem direito tanto quanto ela, gente. Se vocês não entendem, junto o Lé com o Cré um pouco. Não se trata dele não querer trabalhar ou não. Você que está aí, é milionário, você vai falar assim, então não tem jeito, eu tenho direito de tudo isso, mas eu vou trabalhar, vou fazer Uber, Ele não tem nem dinheiro para, vamos supor, eu quero abrir um restaurante, ele tem dinheiro, aliás, ele tem dinheiro, ele é dono, metade desse patrimônio é dele. Então, ele está esperando que a justiça faça a justiça para fazer a partilha dos bens direitinho, depois ele vê o que ele faz, gente. Puxa vida, não dá para vocês ficarem toda hora escrevendo aqui, o Alexandre tem que trabalhar, o Alexandre tem que trabalhar, ela só trabalha, ela tem um emprego lá na Record. Quem armou toda essa situação para ele foi ela. Ele poderia estar resolvendo a vida dele. Ela que arrumou todo esse problema e quer o dinheiro só para ela, é simples assim. Desculpa o desabafo, mas... O Alexandre não autorizou também. Olha só. Por fim, com relação a Isabel Cristina Hickman, vamos colocar aqui, né, ela de novo. Vai sobrar para ela, para a Sister. Eu sinto muito, Sister. Trata-se de pessoa física que vislumbra-se haja participado do esquema de desvio patrimonial, emprestando seu nome para a criação de empresa com o propósito de receber valores. Olha, eu vou falar uma coisa, Feltrin, só um adendo aqui, essa juíza as coisas que ela escreve é direto e reto, né? Tipo, na lata, né? Na lata. Que nem sua amiga, né, a Antônia Fontinelli, na lata. Mas tá certo, tem que ser assim mesmo, direto e reto. Ocultar patrimônio de credores, chamando, portanto, para si a responsabilidade das dívidas cujo pagamento se visou frustrado. Ou seja, a juíza está dizendo que agora quem tem que pagar as dívidas da Ana Hickman e do Alexandre é a Isabel. Continuando aqui, verifico a presença também do risco de infrutuosidade consistente na possibilidade de dilapidação patrimonial, a qual é corroborada pela própria natureza dos fatos imputados, pois a caracterização do abuso de personalidade
demonstra da Ana Hickman, tá? Tá. Demonstra disposição para a ocultação de patrimônio, trazendo o risco que no curso do incidente novos atos de ocultação sejam realizados e as obrigações aqui exigidas venham a restar insatisfeitas. Diante do exposto, defiro, em relação aos três réus, ou réis, né? Uhum. Hickman Serviço, Blue O Negócios, negócio. Isabel Cristina Hickman, Sim. o arresto dos eventuais valores depositados em instituições financeiras até o valor de R$ 956.430,98. Já é um pouco mais do que isso, né? Uhum. Tá vendo, gente? Isso é documento, não é o Feltrin que está inventando, não sou eu que estou trazendo coisa assim que não tá dentro das leis. Isso tudo são fatos. Contra fato não há argumento, isso é fato. Você não pode lutar contra uma coisa que tem documento que está provando, certo? Eu gostaria, já falei milhões de vezes aqui e falo de novo, de novo, de novo. Eu era fã da Ana Hickman, eu gostaria que tá falando super bem dela, né, eu era uma pessoa que eu me inspirava, acho ela talentosa, acho ela muito bonita, só que para mim isso tudo cai por terra, porque esse caráter que ela tá mostrando não é um caráter, não tá dentro dos princípios morais que eu mesmo vivo dentro deles. Eu não conheço esse tipo de conduta, né, no dia a dia. Eu não gosto disso, não acho que isso é correto. Então, eu já perdi a admiração por ela, no meu caso, né. Providencia o autor o tempo que vai fazer isso. Bom, citem-se as empresas e só sindicadas no período para manifestarem. É histórico isso aqui nesse caso, gente, esse caso cansativo, porque aos poucos a justiça está percebendo o que aconteceu, que é uma coisa que eu estou falando desde o ano passado, né? Sim, Quando o Alexandre, quando ela briga com o Alexandre, acusa ele de agressão, é. ela passa tudo que ela recebia na Hickman Serviço, que era onde caíam as dívidas, Uhum. e ela pagava os devedores, e o Alexandre, para a Hickman House, aquela empresa laranja que ela criou lá do Rio de Janeiro, comprada daquele sujeito que foi investigado na Lava Jato. Quando começam a investigar a Hickman House, ela cria uma outra empresa chamada Yellow, até aí estava tudo no nome É, dela. Quando essa Yellow começa a ficar na Berlinda, ela faz a irmã criar essa Blue e passa tudo, ela não tem mais nada, tá tudo para a irmã. O problema é o seguinte, ela não pode fazer isso legalmente. Nem pode passar para a irmã, porque o Alexandre não autorizou nada. O Alexandre é sócio de tudo. é o que eu Então falo, vejam o que ela está fazendo e que ninguém está tá vendo? comentando. Não pode ela pensar que por ela ser Ana Hickman, ela tem o direito de fazer o que ela quer. Isso não é possível, a justiça não enxerga desse jeito, embora os jornalistas, né, queiram puxar o saco dela, querem passar o pano para ela, falar que ela é maravilhosa, que isso, que aquilo, ela está errando, né, tem que reconhecer que ela está errando. Agora, finalmente, tem uma justiça. Então, ontem, divulgado aí, penhorou o salário dela, ela veio a público falar que não concorda com isso, que está recorrendo, e agora também falou que o Banco Original, a assinatura digital no empréstimo feita pelo Banco Original não obedece às normas técnicas do ICP, que é o órgão federal que padroniza as assinaturas digitais. E vai por aí, gente, e vai adiante, mais adiante e outra adiante. Então, eu vou Impressionante, né, cobrindo. Filton. Então, o Vai Alexandre cobrindo aí hoje que eu teve também uma cubro vitória daqui. muito legal contra o Banco Bradesco aí. Também coloquei esse aí. O Banco Agora eu tô Bradesco foi o assim, ó, primeiro aí a receber a história de que tinha o assinatura feltrinho o feltrinho grava e eu gravo em seguida, tá assim o negócio. Espera aí, feltrinho, vai. falsificada lá atrás, no ano passado, nem pediu para fazer uma perícia judicial. A Ana Hickman chegou com uma perícia particular, ele já saiu, então não vamos processar você. Processou o Alexandre não tem dinheiro. Simples. A justiça entendeu que tem cláusulas abusivas nesse empréstimo, então essa dívida do banco original, o Alexandre vai ter que pagar cedo ou tarde, quando tiver divisão de bens, se Sim. é que vai ter divisão de bens, né? Porque ela está protelando ao máximo, Ah, essa vai divisão de ter bens sim. vai ser feita lá na vara da família. Está tudo bloqueado. E todos os bens dele estão penhorados de um jeito ou do outro.
Então ele ganhou tem cláusulas abusivas nesse empréstimo com o Banco Bradesco, ele conseguiu pelo menos uma vitória. A Exato. Ana Hickman teve uma derrota ontem, teve os salários penhorados, já estão penhorados e o Banco Original já recebeu, e Uhum. agora o Banco Original moveu outra ação que ela tem que responder, que é essa de fraude A à essa é execução. grave, Então, hein. o banco está acusando ela Essa é e a grave. irmã de fraude. E a justiça falou que está havendo A indícios justiça falou: "Não". visíveis aí, né, de fraude. Tá Tá bom? certo, tá bom. Vamos lá. Bom, Feltrin, deixa eu voltar aqui. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu sempre agradeço, né, porque é muito importante, né, ter o Feltrin aqui junto com a gente, né. Então, galera, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: será que Ana Hickman vai conseguir reverter essa situação? O que que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E o Alexandre, gostou dessa decisão? Está gostando? Provavelmente que sim, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa decisão da justiça, ok? O vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, por gentileza, galerinha, deixa aqui o like, comente, compartilhe esse vídeo. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.